Durante participação em sessão legislativa, o advogado Ronilson Vicence apresentou um panorama detalhado sobre a negociação coletiva dos trabalhadores do SAMU Ciruspar e fez um alerta contundente sobre a situação da saúde pública regional. Segundo ele, o sistema enfrenta sobrecarga extrema, adoecimento crescente de profissionais e dificuldades financeiras que ameaçam a continuidade dos serviços. A manifestação abordou a realidade enfrentada por cerca de 150 trabalhadores da área da saúde vinculados ao Ciruspar, incluindo radiooperadores, auxiliares administrativos, serviços gerais, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Aqui os TARMs, os radiooperadores, os serviços gerais, os auxiliares administrativos, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem. São em torno de 150 trabalhadores, que não é só a base de Pato Branco, mas sim de Pato Branco, Coronel Vivida, Chopinzinho, Mangueirinha, Palmas e Clevelândia, que é a área de abrangência da 7ª regional. A 8ª regional, a parte da saúde, fica o sindicato de Francisco Beltrão, que é o sindicato lá de Francisco Beltrão, que representa esses trabalhadores. Além do mais, como eu explicava na segunda-feira para alguns vereadores que estavam na reunião, é composto também dos condutores, os condutores socorristas, que é representado pelo Sindicato dos Motoristas, que é composto aqui no Sudoeste por 3 sindicatos, Pato Branco, Francisco Beltrão e 2 vizinhos, além dos médicos. E no começo da sessão aqui, nós falávamos de uma eventual greve. Então, a greve aí, enquanto o Sindicato dos Médicos decretou já estado de greve, a partir do dia 9. Foi deliberado que continua o atendimento, no entanto, a parte administrativa não será mais feita. Pois bem, temos aqui a negociação. Mas antes de nós entrar aqui na negociação, senhores vereadores, para quem nos assiste aqui, nós temos que verificar que a área da saúde, ela está realmente num limite, né? Não só a área da saúde, como a parte da educação também, mas essa área da saúde está bem complicado. Primeira situação, sobrecarga, tá? Física, emocional, na rotina diária aqui desses heróis que nós temos aqui. O adoecimento crescente entre os profissionais da saúde. Eu me assustei dos números que fui pesquisar hoje pela manhã. Terceiro, nós temos muitos afastamentos, tá? Porque, como dizia um médico na reunião de segunda-feira aqui com os senhores vereadores, dependendo da situação, ele não fica mais no Ciruspar, ele vai sair do Ciruspar. E assim como o médico, os técnicos, os enfermeiros, que vocês vão que nós estamos numa situação crítica, tá? E estamos prestes a verificar um apagão na saúde pública, tá? Não só dos trabalhadores aqui do Ciruspar, do SAMU, mas também dos hospitais, tá? Que o sindicato também representa. Não é só na falta de ambulância, o trabalhador está adoecido, está desmotivado e está sobrecarregado, tá? É uma luta constante, a situação da saúde hoje. Então, para vocês terem uma ideia, esses dados aqui, 806 mil acidentes de trabalho, só no ano de 2025, tá? No Brasil, segundo dados do Ministério do Trabalho. Mais de 3 mil mortes, mais de 3 mil famílias, isso dos registrados, né? Sem falar aqueles trabalhadores que não têm registro na carteira, os PJ. Então, e adivinhe, quem que é o primeiro que está nesse primeira categoria, primeira na linha de frente, que tem com mais números de acidentes de trabalho? É o técnico de enfermagem. Tá? É aquele da linha de frente. Lembrando que nós temos que destacar que a saúde mental também vai adoecer. A enfermagem está entre as profissões com mais afastamento por saúde mental. Tá? Então, não é só um esgotamento estrutural, tá? Não é um caos isolado que nós temos que falar aqui.
E, afinal de contas, nós estamos falando sobre o trabalhador do SAMU, do Ciruspar, que é um serviço essencial, é uma rotina de alto risco, que trabalha com atendimento de urgência e emergência, tem uma pressão constante, por causa do volume, que vocês vão ver a seguir dos dados, da gravidade, e o trabalho não para, é 24 horas. Então, quando nós dormimos, os trabalhadores do Ciruspar estão trabalhando, tá? Afinal de contas, o acidente não para. É uma responsabilidade, além de riscos físicos, biológicos, emocionais, tem uma exposição múltipla durante todo o trabalho dele, e é uma responsabilidade direta com a vida. Cada plantão impacta diretamente na população. Quem que chega primeiro lá quando tudo dá errado, quando tem um acidente de trabalho? É aqui os nossos trabalhadores do SAMU que estão aqui presentes, e tantos outros que nos acompanham, e tantos outros que estão fazendo manifestações pelos seus direitos reivindicados. Pois bem, essa questão aqui, quem me passou esses dados foi o próprio Ciruspar. Então, hoje, o financiamento, ele é feito, para os senhores entenderem, que é feito por 57,4% pelos municípios, a União ajuda com 26,5%, o Estado 16,10%. Isso aqui também foi passado pelo Ciruspar, inclusive é uma situação que vocês vão verificar que é um dos pontos que nós travamos na negociação coletiva, é que a questão dos custos, aqui vocês têm que ver, eles passaram para nós que 88% é custo com pessoal, 11% com manutenção e 1% em investimento. 1% em investimento, pessoal, o que vai fazer numa reforma? O que vocês vão ver? Vocês viram que está vindo a mídia, que vários outros vereadores de outras cidades estão indo até a base, alguns até aqui, que está com problema lá, não tem uma base adequada, não tem um suporte adequado para o trabalhador, que fica 12 horas. Aqui também não tem a questão do déficit, tá? Aqui, ano passado, segundo dados deles, teve um déficit de quase 1 milhão aqui, tá? Mas nós não sabemos que tem esse limite orçamentário, mas também há limite humano, tá? Principalmente humano. Por quê? Nós compreendemos, né, que a realidade financeira está complicada, só que também nós precisamos reconhecer que há uma realidade de quem está na ponta de serviço, que são os trabalhadores. Né? Nós temos que reconhecer que os trabalhadores da saúde são essenciais. Nós vemos aqui a questão da pandemia. E quando tinha pandemia, se chamava os trabalhadores da saúde de heróis. E hoje? E hoje esqueceram? Né? Nós temos que trazer esse debate para a sociedade, para as câmaras estaduais, para o próprio Congresso Nacional, de realmente abrir uma discussão. Por quê? Porque daqui a um dia nós vamos estar igual na Europa, Estados Unidos, Europa, que tem falta de profissionais de saúde. Já tem-se hoje falta de profissionais de saúde. Quantos técnicos querem fazer o curso? Quantos enfermeiros querem fazer o curso? Né? Então, ainda há muitos que querem fazer medicina, que têm condições de fazer medicina. Ainda, por enquanto. Mas e depois? Né? Dando continuidade aqui, hoje, nosso salário base atual do Ciruspar para o técnico de enfermagem socorrista, que é a grande maioria, inclusive é igual à mesma remuneração dos condutores, é R$ 2.284,24. Esse é o salário. Nossa data base é 1º de março. Então, lá desde antes de março, nós estamos negociando. A insalubridade, R$ 313, um auxílio alimentação de R$ 391, um adicional por tempo de serviço de R$ 275, lembrando que esta trabalhadora trabalha lá desde a época que foi fundado o SAMU, lá em 2012. Então, são 14 anos. E um prêmio pontualidade. Se der sorte, ela vai receber isso aqui. Por quê? Porque ela tem N regras de situações
que muitas vezes impacta, que não recebe esse valor. Nós temos discutido há muito tempo, inclusive é uma das reivindicações, de subir a questão da insalubridade, 20% para 40%. Nós sabemos que tem ANR que determina que somente para setor de isolamento. No entanto, tem muitos daqui, inclusive tem muitos trabalhadores aqui presentes, que fazem o deslocamento do paciente, que entram lá dentro da CTI para pegar aquele paciente que tem uma tuberculose, que tem a superbactéria, né? E N situações, quem de suma consciência aqui, que não seja da saúde, vai entrar lá dentro, vai ficar 4, 5, 6, 7 horas para uma transferência de um paciente ao lado dele, sabendo que pode ser contaminado para receber R$300. Né? Vejamos como é que a saúde está hoje, não só do Ciruspar, mas a saúde está, infelizmente, sucateada. Tá? Então, nós precisamos discutir toda essa situação. Insalubridade, a gente sempre solicitou que fosse 40%, inclusive o Síndico de Saúde de Pato Branco, nós entramos durante a pandemia, nós temos uma sentença favorável, que ainda está em recurso, para aumentar 40% durante a pandemia, porque imagine o que foi a loucura da pandemia para você que não é da área da saúde. Né? Eu sei porque eu tenho uma enfermeira dentro de casa, eu sei como é que foi a loucura da questão da pandemia. Então, mais do que na hora de se dar uma valorização ao profissional da saúde. O que nós estamos reivindicando aqui? Nós queremos um ganho real, porque o INPC está apenas em 3,36%, que é a proposta do Ciruspar. Nós queremos um ganho real, realmente, para que se tenha uma qualidade de vida, um reajuste acima da inflação, garantir um mínimo real. Nós queremos um vale alimentação digno, né? Porque, inclusive, diga-se de passagem, que nós temos, inclusive, discutidos há muitos anos no Ciruspar, o que acontece? 12 horas de plantão, você não sai lá de dentro. 12 horas de plantão. A questão do intervalo, se tem uma negociação, que inclusive foi pelo Ministério Público do Trabalho, que se está sendo indenizado essa hora que deveria ter a folga, mas o trabalhador tem que ficar lá dentro, afinal de contas, o telefone não para. Tá? Afinal de contas, os acidentes não param. Foi-se negociado e chegou essa indenização. No entanto, o trabalhador que fica lá dentro, nós temos discutido muito isso, por quê? Porque do vale alimentação, que vocês viram, aquele valor pequeno e irrisório que tem ali, o trabalhador tem que se alimentar naquele período de trabalho. Ele tem que se alimentar. Então, quem tem que trazer a comida ou fazer a comida é o próprio trabalhador. Tá? Inclusive, nós temos uma outra discussão, que muitos locais estão ficando sem o fogão. Tá? O trabalhador não vai ter nenhum fogão. Aqui em Pato Branco já não tem o fogão. Tá? Para o trabalhador mesmo fazer a comida dele, ou esquentar a comida dele. Né? Então, isso é uma outra discussão. Pois bem, nós queremos a manutenção da convenção anterior, do acordo coletivo anterior. Afinal de contas, já tem direito já de vários anos. Nós precisamos avançar, não retroceder. Diante de toda essa situação, chegou-se a uma hora do impasse, que os trabalhadores chegaram, não, nós não queremos os 13,36 e os R$500 lá que eles pediram de vale alimentação, nós queremos ir para frente. Só que o que se chegou? Chegou a notícia de que o Ciruspar, inclusive vocês têm conhecimento, vai, a partir de determinada situação, dar o valor trocar a escala de trabalho. Então, muitos trabalhadores, nós estamos fazendo um levantamento,
É que depois teremos esse questionamento, só conclui, depois tem mais os 15 minutos dos vereadores, provavelmente você vai já interagindo no Ótimo. Entendeu? Então, a questão da 12 por 60, eles estão já ameaçando há muito tempo e agora vão cumprir que a partir de 1º de junho vai se tornar a escala 6 horas. Tá? E isso, infelizmente, muitos trabalhadores têm na área da saúde outros trabalhos, porque vocês sabem, a área da saúde não tem um valor bom, tu trabalha em mais locais. Né? Então, desde 2012, o pessoal trabalha na 12 por 60. Então, tem toda essa discussão, infelizmente, da escala. Pois bem, o que os trabalhadores buscam? Reajuste, manutenção das cláusulas anteriores, respeito à saúde, vale alimentação digna, manutenção da escala 12 por 60, valorização quem mantém o serviço e, claro, nós queremos aqui discutir com os vereadores e com os deputados, inclusive eu estava pesquisando ali se já existia uma frente parlamentar do Ciruspar, tem uma no Congresso Nacional, mas é muito importante, inclusive tem uma discussão de uma deputada que levantou agora em abril, aqui no Estado, para fazer apoio para reformar as bases. Nós temos situações, por exemplo, em Palmas, agora está provisoriamente na UPA, mas antes a base, toda vez que chovia, alagava. Né? Aqui o pessoal pode falar, Francisco Beltrão também tem outros lugares aqui, teve um vereador que esteve visitando aqui, né? Teve banheiros interditados, né? Então são N situações que nós queremos a qualidade de vida do profissional. Imagine, não tem uma situação para fazer um alimento,